Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais uma live. Hoje é sexta-feira, nossa última live da semana. Agora a gente vai ter live no domingo, segunda, terça e quarta e quinta é o dia da nossa jornada. A gente está fazendo... Oi Sil, boa noite, seja muito bem-vinda. Filômio, seja muito bem-vinda. Nós fizemos live a semana inteira de aquecimento para nossa aula única que a gente vai ter na quinta-feira que vem, dia 17/11, às 8 horas, lá no YouTube. Por isso que nós estamos fazendo essas lives de aquecimento. Se você ainda não fez a sua inscrição para essa aula, que é gratuita e online, você vai lá no link da bio quando terminar a live, clica lá, tem um link, vai abrir, você vai colocar o seu e-mail e depois você vai ser direcionado para o nosso grupo VIP do WhatsApp. Vale a pena, tá lá no grupo VIP. Gente, vamos falar hoje do nosso tema, da nossa live de hoje, sexta-feira, que eu falei para vocês que ia ser uma live bacana. Oi, Cris, boa noite. Seja muito bem-vinda. Hoje eu vou falar com vocês de datas comemorativas, são datas onde a gente vende bastante e vou mostrar para vocês algumas ideias de kits de Natal, que foram kits que eu fiz o ano passado, e vou mostrar também uma sugestão de kit de Dia das Mães para você também, Cris. Feliz sábado! Estamos caminhando, né? Amanhã já é sábado. Finalzinho da semana, tem o final de semana para descansar. Amanhã, gente, a gente não tem live. Domingo a gente tem às 8 horas. Amanhã eu descanso e domingo a gente volta. Domingo, segunda, terça e quarta e quinta a gente tem aula lá no YouTube às 8 horas da noite. Então vamos lá, a gente vai falar de datas comemorativas. Nós temos 8 datas comemorativas durante o ano, que são as datas para geleia. São as datas que mais vende geleia. Quais são essas datas? A Páscoa. Por que a Páscoa? Na Páscoa a gente vai fazer geleias temáticas. Na Páscoa a gente tem um cardápio de geleias especiais de Páscoa que tem chocolate. Quem é minha aluna aqui sabe que a gente usa um bom chocolate nas geleias, que deixa a geleia saborosa e tem a validade de 3 meses. Então, na Páscoa, nós vamos fazer geleias de chocolate. Vende bastante. Depois, a gente tem outra data comemorativa, que é o Dia das Mães. Gente, Dia das Mães vende muita geleia. Muita gente compra geleia no Dia das Mães, principalmente kit. Hoje mesmo eu coloquei lá no grupo VIP das geleiras uma foto de um kit. Esse kit a gente vendeu muito ano passado, não foi pouco, foi muito. Se eu não me engano, foi mais de 800 unidades que a gente vendeu daquele kit com 3 geleias. Então, quer dizer assim, é uma quantidade muito grande. A gente preparou, vendeu para a empresa, a gente fez a parceria com uma empresa. Todos os clientes que compravam com ela ganhavam esse kit. Eles fizeram essa promoção no mês inteiro do Dia das Mães. Então, a gente forneceu kits para eles durante o mês inteiro e é uma loja que vendia muito. Deu muito certo a parceria, isso é uma ideia para vocês, fazer parcerias. E no Dia das Mães a gente vende muito geleia de morango. Morango com abacaxi, morango com limão. Pode fazer a geleia de figo, nozes e rum também no Dia das Mães. É uma geleia que vende também, porque figo, nozes e rum, a maioria das pessoas que gostam são pessoas que têm um paladar mais aguçado, acima de 40 anos. E geralmente é uma idade média das mães. Então essa geleia vende muito figo, nozes e rum, e damasco e laranja. É uma geleia que vende muito também no Dia das Mães. Essas geleias são geleias especiais, mais sofisticadas, mas vale muito a pena fazer para o Dia das Mães. Depois a gente tem o Dia dos Namorados. Eu tô na terceira data. Gente, Dia dos Namorados vende também muita geleia, principalmente namorado, marido, enfim, o que for, compra para dar de presente para outra pessoa. Então a gente faz um kit, pode fazer uma caixa de coração, colocar ali 2 geleias na caixa de coração, fazer uma decoração. Vocês já estão abrindo a cabeça para embalagens decoradas,
para fazer kit. Agora você já tem, né, essa concepção na cabeça, principalmente quem já assistiu às aulas de kit, as aulas de cesta, assistiu às aulas de embalagens criativas, já percebeu que isso faz a diferença quando o cliente compra com você. Então a gente tem o Dia dos Namorados, a gente tem o Dia dos Pais. Dia dos Pais não vende muita geleia, tá? No Dia das Mães vende mais que no Dia dos Pais. Mas muita gente compra porque elas querem fazer uma mesa de café da manhã, geralmente para o pai, uma mesa surpresa, ou quer tomar um café em família com o pai. Aí as pessoas compram para colocar a geleia nessa mesa. Não necessariamente para presentear, mas para consumo do Dia dos Pais. Isso é uma característica do Dia dos Pais, tá, gente? A gente tem, assim, uma super organização, a gente consegue saber as características das datas comemorativas. Então, é uma característica para vocês saberem. No Dia das Crianças não vende muita geleia. Dia das Crianças vende, mas é pouco. A gente tem uma geleia que eu nem sei, eu não sei, ela não tem no cardápio, mas ela é uma geleia de morango e baunilha, só que ela tem o gostinho daquela bala Sete Belo. A gente fez ela no Dia das Crianças o ano passado e vendeu muito. Muita gente comprou porque as mães querem que os filhos comam produtos sem açúcar, claro. Todo mundo e criança pode consumir, tá, gente? Pode consumir, não pode em exagero, né? Nada a gente pode consumir em exagero, mas umas 2 colheres de sopa por dia, tranquilo, pode consumir, não faz mal nenhum. Então a gente vendeu muito para criança. Mada, seja bem-vinda. Márcia, Joaninha, quanta gente. Sejam todas bem-vindas. Então a gente fez um kit do Dia das Crianças, foi um kit assim. Na compra de 3 geleias, a gente dava de presente uma caneca, que era uma lousa. Eu até tenho ela aqui, eu esqueci de pegar, depois eu vou mostrar para vocês. Ela é uma lousa. A criança bebe, podia tomar água, o que for, na caneca com suco. E ela podia pintar, qualquer lápis pintava a lousa. E para limpar, você passava só um paninho e limpava. Muito legal, isso aí a gente deu de brinde. Para todo mundo que comprou o kit com 3 geleias no Dia das Crianças, ganhou a caneca lousa. Esse tipo de coisa vocês têm que fazer. Quando não dá certo de fazer uma embalagem que chama muita atenção do cliente, vocês pensam em colocar um brinde que não seja uma coisa cara, que seja um brinde que justifique o valor. Mas para você colocar um brinde, é só o kit com 3 geleias. Para quem compra uma geleia, não compensa você dar brinde, porque o valor de uma geleia não justifica um brinde para o cliente. Agora um kit justifica, certo? E aí depois a gente tem também o Halloween. O Halloween, gente, o Halloween vende. A gente teve um ano que a gente fez um rótulo de Halloween, colocou lá umas coisinhas e tal, e foi bem bacana. Esse ano eu não fiz, porque a gente estava muito atribulado, a gente já tá fazendo as encomendas de Natal, a gente já tá na metade da produção das encomendas de Natal e a gente vai até lá o dia 23 para terminar, porque é muita coisa. Mas aí eu não fiz, mas se vocês quiserem fazer, no Halloween vende, mas vende pouco também, não é muito. Às vezes nem compensa você mudar um rótulo. A gente fez um rótulo porque a gente teve um pedido de um cliente e ele pediu para colocar, porque ele ia participar de um evento que era temático e nós fizemos para ele. Quando o cliente pedir para você comprar 1.000, 2.000 potes com você, não custa nada você fazer, né? Um agrado para ele e fazer um rótulo personalizado. Vai com o nome, vai com o seu nome sempre, tá? Personalizado que eu falo, vai com o nosso nome e depois pode ir com uma temática que o cliente quiser, certo? Depois a gente tem agora, gente, a Black Friday, que vai ser agora no dia 23, né, desse mês, do dia 23 ao dia 25. Essa Black vende bastante. Para vocês que já estão produzindo, vocês podem dar um desconto adicional para o cliente. Já pode fazer isso, que dá muito certo. No dia 23, fala assim, ó, todos os clientes que comprarem, fizerem os pedidos só no dia 23, vão ter 10% de desconto, por exemplo,
Ou quem comprar o kit com 3 geleias no dia 23 vai ter 20% de desconto. Dá muito certo, um dia só, tá? Eu não aconselho vocês fazerem promoção de Black um mês, uma semana, não dá certo, é um dia. Pega um dia, faz uma Black, o que deu, deu, o que não deu, segue em frente, continua o seu fluxo de vendas, certo? E a gente tem, gente, o Natal, certo? Ó, o Halloween era a 7ª data e o Natal é a 8ª data. A gente tem o Natal é o segundo melhor momento do ano, onde você vende muito. O Dia das Mães é um primeiro, o Dia das Mães vende bem, quase pareado com o Natal, vende muito bem. Agora no Natal, Mara, seja bem-vinda. Gente, no Natal vende muito, mas vende muito mesmo, não é pouco não. Vocês vão se surpreender com o número de vendas que vocês vão ter no Natal. Eu não tive um Natal até hoje, desde que eu comecei a fazer geleia, que não foi bom. Não tive um. Todos os natais que eu passei fazendo geleia foram ótimos, arrebentou de vender, vendeu demais. E o de vocês vai ser bom também. Vocês têm que se preparar para o Natal, tem que praticar, fazer bastante geleia, para quando chegar no Natal vocês já estarem com bastante prática, porque não dá para treinar no Natal. Não dá para testar no Natal. Tem que testar antes. Porque se você não tiver testado aquele sabor antes, e aí você tiver bastante pedido no Natal, você for testar e der algum problema no teste, você já vai perder seu tempo e vai perder seu ingrediente. Então não é legal fazer teste no Natal, é legal fazer teste antes. Solange, boa noite, seja bem-vinda. Gente, e deixa eu falar mais uma coisa pra vocês. O que eu tô querendo mostrar pra vocês é que assim, a gente vende geleia, vende todo dia. Geleia vende o ano inteiro. Só que essas datas que eu falei pra vocês específicas são datas que potencializam suas vendas. Vende todo dia geleia. Quando vocês começarem a ter atração de vendas que tem que ter o negócio, que vai ter o negócio, todo dia você vende. Nas datas comemorativas, o que acontece? Você potencializa. Você triplica o seu resultado nessas datas. Boa noite, Solange. Seja muito bem-vinda. Vocês triplicam o faturamento de vocês nessas datas. Mas como que vocês conseguem fazer isso? Se vocês tiverem embalagens criativas, se vocês tiverem kits que chamam a atenção do cliente, kits bem decorados. Agora a gente vai falar do Natal, que eu falei para vocês que o Natal é uma época que vende muito. Eu trouxe para vocês verem uns kits que eu vendi muito ano passado, ó. Essa aqui foi uma caixa. Dentro dessa caixa aqui vinha 2 geleias. Maria, seja bem-vinda. Dentro dessa caixa vinha 2 geleias e vinha sempre um Papai Noel. Esse kit vendeu, mas esse não foi o campeão de vendas. Eu vou mostrar o que foi que vendeu muito, para vocês verem. Ó, aqui tinha esse outro kit aqui, tá vendo? Esse aqui era um kit com 3 geleias na caixa de coração. Até eu fiz uma aula. Eu fiz uma aula de kits e a gente tem essa embalagem esse ano novamente. Essa lata, você tá vendo? Essa lata ela é listrada de vermelho com branco. Vendeu, mas não foi esse ainda o campeão de vendas. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó o campeão de vendas. Essa lata rosé com esse detalhe dourado e essa fita vermelha foi campeã de vendas. Gente, vendeu tanto, mas tanto, vocês não têm noção. Vem 2 geleias dentro dessa lata e um Papai Noel em cima, fazendo o fechamento. Vendeu tanto, mas tanto, que vocês não têm noção. Eu não dei conta de tanto que vendeu. Essa foi a campeã de vendas do ano passado. Esse ano a gente não tem ela, porque não veio dela esse ano. Se alguém achar dela aí, quiser fazer um kit, pode fazer, que vende muito ela. Agora eu vou mostrar pra vocês o Dia das Mães. Esse aqui eram os kits que eu falei pra vocês, que eu ia mostrar pra vocês para darem ideias, né, do que vocês podem fazer. E esse aqui foi o kit do Dia das Mães, ó. Esse kit ele tinha 3 geleias. Ele vinha com uma colher de geleia e uma rosa. Peraí que eu tenho um outro ângulo dele, que vocês vão ver melhor, ó.
ele ficar assim, ó. Você entrega assim pro cliente, com a rosa em pé. Essa rosa, gente, ela fica deitada. Ela tem uma curvatura aqui que ela fica deitada para você colocar na sacolinha. Como fazer geleia de acerola? A Solange está perguntando. Eu fiz o ano passado nessa época, mas eu acho que eu não acertei o ponto. Solange, a geleia de acerola ela é complicada mesmo. A geleia de acerola tem que fazer um processo de maceração antes, um pouquinho mais longo. E o blend de adoçantes que vai na geleia de acerola é com 3 tipos. Porque senão ela não dá certo. Ela é uma geleia mais delicada de fazer mesmo. Quase poucas pessoas acertam. Nós fizemos acerola com pimenta. Já e ficou muito bom. Me demoramos um pouquinho ainda. Olha que nós temos experiência para acertar o ponto. Ela é delicada. Mas dá certo. Dá para fazer geleia com ela sim. Você precisa fazer o processo certinho, né? O processo de maceração. Depois tem que colocar a quantidade de pectina certinha, relacionado com a frutose. Tem que descontar a frutose, colocar a quantidade de pectina, a quantidade de blend. E na geleia de acerola, os conservantes naturais, eles vão no final. Porque se você colocar no começo, ela não faz a gelificação. A acerola, ela tem essa... Como que fala? Essa característica de não poder colocar o conservante no começo. Gente, então vamos lá, ó. Vamos voltar pro kit aqui. Esse kit, vocês viram que era um tecido, né? Um tecido vermelho, que ele tinha umas decorações douradas. Essa rosa que eu tava falando pra vocês, essa rosa, ela vira. Ela vira pra você colocar na sacola. Depois, quando o cliente recebe... Ele só põe a mão assim e ela já ficava desse jeito, intacta. Não é bacana? Solange, respondi a sua pergunta? Eu acho que eu consigo responder. Isso é o máximo que eu consigo, porque a geleia você precisa seguir o passo a passo certinho dela, viu? Essa geleia de acerola. Nossa, no fundo da casa da minha mãe tinha um pé de acerola, viu? E olha que minha mãe tinha muita acerola, viu? Ela mandava acerola, só que na época que a minha mãe era viva, eu não fazia geleia ainda, eu fazia suco de acerola. Nossa, tomava um monte de suco. Depois que minha mãe morreu, eu não fui mais pra Taubaté, deve estar perdendo a acerola lá. Que agora acho que é tempo de acerola, não é? É sim. Eu vi que tem muita acerola. Então deve estar perdendo, dá uma boa geleia, assim. Gente, aqui, ó. Então, esse aqui é o kit que foi do Dia das Mães. Esse aqui, gente, vendeu demais, viu? Ó, dei um outro ângulo dele. Olha que linda, tá vendo? Olhando de cima. Vê a rosa, ó. Vinha as 3 geleias, a colherzinha. Aqui em casa tem muita... a Solange falou. Sim, eu tava com dúvida porque aqui em casa tem muita acerola. É tempo de acerola, né? Na casa da minha mãe também dava tanto... Dá ainda, né? Na casa da minha mãe tem um pé de acerola. Nossa, minha mãe pegava um tanto de acerola. Deve estar perdendo lá, porque minhas irmãs não tinham paciência que a mãe tinha, né? De fazer essas coisas. Mas dá pra fazer. Guarda, congela. Pega a acerola, colhe ela, higieniza ela, coloca no saquinho e congela. É época que aqui em casa tem 3 pés e perde. Nossa, na casa da minha mãe perdia também. A minha mãe não dava conta de pegar, não é? Nossa, mas você congela se você tiver espaço. É que às vezes a gente não tem espaço para congelar também, porque é muito. Mas se você tiver espaço, você colhe ela, higieniza, coloca no saquinho e congela. Dá pra você ganhar dinheiro com geleia fazendo muita geleia de acerola. Porque a acerola não é barata. A acerola é uma fruta cara. Então, você guarda pra você não perder dinheiro. Pode congelar. Eu tenho uma aluna que ela congela, viu? A acerola. E dá super certo. E depois ela faz geleia. Bom, gente, esse aqui que eu queria mostrar pra vocês. Já mostrei, né? Essas são as ideias de kit. Mostrei pra vocês. E agora estou voltando. Gostaram das ideias? Deu pra clarear um pouquinho? O que vende no Natal? Gente, o que vende é isso. O que vende é você ser criativo. O que vende é você fazer kits.
O que vende é você colocar um detalhe diferente na embalagem do seu cliente, aromatizar a sacola, comprar um aromatizador que é permitido, claro, não é qualquer aromatizador que você pode pôr, né? Não pode sair colocando coisa na sacola de qualquer cheiro, não, viu, gente? Passa cheiro no alimento e é proibido. Tem que ser um aromatizador certo. Mandar a sacola com cheirinho pro cliente e com a embalagem bonita, com a embalagem decorada. Isso vende. Aí as pessoas falam pra mim assim, ó, que é porque eu não vendo, porque tem um monte de desculpa, né? Tem gente que já vendia coisas antes e falava que não vendia. Não vendia por quê? Porque você quer ser igual a todo mundo. Você só vende quando você é diferente. Quando você faz algo diferente, quando você surpreende o seu cliente, você vende. Se você fizer o mais do mesmo que todo mundo faz, com certeza o seu resultado vai ser igual ao dos outros. Agora, se você fizer a diferença, o seu resultado vai ser muito melhor. E eu tenho na minha cabeça que o crescimento do meu negócio, da Casa Amor, o ponto mais o ponto que eu digo para vocês assim, o ponto que foi mais destaque para o nosso crescimento ser rápido foi isso. Foi o diferencial no detalhe, numa embalagem decorada, num cheiro de uma sacola, num produto bem feito, obviamente. Quando o cliente come a geleia, ele se surpreende. Vou fazer isso, muito obrigada pela dica. Faz que dá certo, dá muita geleia boa. Muita mesmo. E quando o cliente come da sua geleia, ele vai se surpreender, ele vai falar assim, nossa, que geleia maravilhosa. E aí chegou numa embalagem bonita, chegou numa embalagem cheirosa, e aí ele comeu o seu produto, ele se surpreendeu com o seu produto, ele vai virar seu cliente vitalício. Gente, eu recebo feedback de pessoas que compram a nossa geleia pela primeira vez, a mesma geleia que vocês aprendem a fazer, igualzinho, a mesma. Oi, Sandra, boa noite, seja bem-vinda. A mesma geleia que vocês aprendem a fazer, eles compram e mandam um recadinho assim, virei seu cliente vitalício. Nunca mais na minha vida eu vou comprar uma geleia industrializada. Eu não sabia o que era comer uma geleia de verdade. Recebi esses dias. Uma cliente falou assim, olha, se eu te contar que eu não sabia qual era o gosto de uma geleia verdadeira feita de fruta, porque eu acho que a minha vida inteira eu só comi coisas industrializadas e não tinha o sabor dessa geleia que eu comprei com você. Não tem, ela falou assim pra mim assim, ó, não tem comparação. E eu achei até barato o preço que eu paguei, perto da qualidade do produto que você entregou para mim. A cliente falou isso para mim. Sabe quanto a gente vende o nosso kit hoje, que a gente está vendendo o nosso kit com 3 geleias? Por R$ 75,90. 3 geleias é R$ 75,90, mais 10 da entrega dá R$ 85,90. A cliente comprou e falou para mim que achou meu produto barato, perto da qualidade que ela recebeu, que ela ficou apaixonada e ela virou uma cliente vitalícia. É isso que os clientes falam para vocês. Então não é tudo, né, gente? É o produto que você entrega, é a apresentação do produto e a qualidade do produto, porque se a gente manda um produto, a pessoa vai comer, o produto tá sem gosto, produto aguado. Gente, geleia sem açúcar, a geleia ela é doce, as pessoas falam assim, olha, nem parece que é 0 açúcar, porque é uma geleia gostosa. As pessoas elas têm já na cabeça dela, porque elas já consumiram alguns produtos sem açúcar, que é sem gosto, que é amargo. Então, quando a gente fala para a pessoa assim, olha, aqui a gente só faz geleia sem açúcar, tem pessoas que falam, nossa, sem açúcar, mas deve ser ruim. Falo, não, sem açúcar não é ruim, sem açúcar nem parece que é sem açúcar. Você vai comer, você vai sentir o gosto da fruta e ela é doce, a geleia, é maravilhosa. Aquela vontade, às vezes, que a gente tem de comer doce, você vai lá, pode comer uma colherzinha dessa geleia, vai fazer bem para você, não tem açúcar, não vai aumentar a sua glicemia, você não vai ficar fora do seu peso, vai trazer saúde para você. A pessoa compra,
ela come, nunca mais ela come uma geleia com açúcar, ela só come geleia sem açúcar. Por quê? Porque ela se surpreende com o sabor. E é nessa parte que está o sucesso do negócio de vocês, é surpreender o seu cliente com o sabor do produto. Vocês têm algumas perguntas? Alguma pergunta que vocês querem fazer? Algumas. Tem alguma pergunta que vocês querem fazer? Tô meio rouca, gente, hoje, porque eu fiz live a semana inteira. E além das lives que eu fiz a semana inteira, eu faço muita aula. Eu deixo muita aula pronta durante o dia. E hoje é um dia onde eu fiz muita aula, então por isso que eu tô um pouquinho rouca. Para entrar no ramo da geleia sem açúcar, que eu sou diabética e meu marido também. Nossa, maravilhoso, Solange. Vocês vão poder consumir e vai poder vender. Pessoas diabéticas, primeiro que são os nossos maiores clientes. E você, como é diabética, você pode falar pra gente. Os produtos, às vezes é difícil você encontrar um produto com qualidade. Eu ouço muito isso das pessoas diabéticas. Elas falam pra mim, além de ser caro, eu como e não vejo qualidade no produto que eu tô comendo. Quando a pessoa consome a geleia, ela paga o preço, porque a gente sabe que produtos sem açúcar, eles são um pouquinho mais caros do que produtos com açúcar, até porque os adoçantes, eles têm um preço maior do que o açúcar, nem compara, gente. Uma geleia com açúcar e uma geleia feita com adoçante. É totalmente diferente, começando pelo preço do açúcar e o preço do adoçante, certo? Então, a pessoa sabe que é um pouquinho mais caro. E como ela sabe que é um pouquinho mais caro, ela paga, só que daí ela experimenta o produto e ela se surpreende. Para você vai ser ótimo, Solange. Você vai poder consumir do seu produto e você vai poder dizer que a qualidade do produto que você está falando, e você vai poder vender para as pessoas que você conhece, e principalmente se você conhece um grupo de pessoas que tem diabetes, que tem dificuldade em comprar o produto, você vai poder vender para essas pessoas. Isso é ótimo. Eu tenho várias alunas diabéticas que são diabéticas, elas fazem a geleia e consomem e vendem, porque elas participam de alguns grupos. Por isso que eu falei para você, porque elas têm grupos de pessoas que também são diabetes e cuida de uma maneira mais natural e saudável, e ela oferece nesses grupos e aí ela vende para o Brasil inteiro, porque a geleia você pode mandar para qualquer lugar do Brasil, você não precisa vender só na sua cidade, você pode mandar para qualquer estado, para qualquer lugar do Brasil. Inclusive tem muita gente que trabalha só com venda online, fora do Brasil, fora da cidade dela, fora do estado, fora do Brasil, você pode mandar também, tá? A gente tem certificado, você pode mandar. Quem quiser trabalhar com geleia ou conhecer alguém que mora em outro país, a gente indica para vocês qual é a forma certa de vocês enviarem. Mas ó, vai ser uma ótima escolha. Pode fazer o curso, pode aprender, que você vai ganhar dinheiro e você não vai mais gastar comprando geleia sem açúcar que não é boa. Você vai fazer sua própria geleia. Você vai ficar orgulhosa de você e ainda vai ganhar dinheiro. Muito bom. Gente, então o que eu tava falando pra vocês? A gente tava... Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Era da pergunta. Daqui a Solange falou que ela quer entrar no ramo de geleia sem açúcar. Eu fui responder. Tem mais alguma que vocês querem? Vitória. Vitória é minha aluna. Boa noite, Vitória. Seja muito bem-vinda. Vitória é muito querida. Tem mais alguma pergunta, gente? Se tiver, vão fazendo que eu vou respondendo pra vocês. Pra quem tá aqui hoje na live, que não participou da live de ontem, tô tendo que tomar água porque eu tô meio rouca hoje. Pra quem tá aqui na live hoje, não participou da live de ontem e não conhece o mercado de geleia zero açúcar, ontem eu falei um pouco do mercado. A gente tem... O nosso público pessoas diabéticas, né? Pessoas diabéticas não podem consumir açúcar, é o nosso cliente. Por isso que a Solange vai dar muito certo. Ela vai fazer para consumo próprio e vai vender. Depois a gente tem pessoas fit, geralmente pessoas
que têm uma vida mais saudável, uma vida mais fit, elas não comem produtos com açúcar, elas retiram o açúcar, porque açúcar atrapalha na dieta. Depois a gente tem o pessoal vegano. O pessoal vegano consome muito produto sem açúcar. Nós temos uma parcela muito significativa de pessoas veganas que compram com a gente. Veganos compram muito com vocês. Depois de pessoas veganas, a gente vende muito para médico, dentista. O pessoal da área da saúde consome muito produto sem açúcar, até porque eles sabem que o açúcar faz mal. Por isso eles nem consomem, eles procuram consumir produtos sem açúcar. Então, gente, a gente tem um público enorme para trabalhar. Só de pessoas diabéticas, eu falei para vocês, no Brasil é uma coisa que é tão normal hoje, diabetes. Para mim é muito normal, porque eu tenho muito cliente que tem diabetes e eu converso muito com eles. Infelizmente, as pessoas têm, mas hoje é assim, é muito simples, né? Você viver cuidando direitinho, né? Mudando a sua alimentação, você vive saudável, você vive muito bem. Sim, eu quero aprender para mim, começar a fazer. A Solange está falando, eu quero aprender para mim começar a fazer, porque eu já fiz de várias. Morango e maracujá, abacaxi com pimenta. Você fez? Que bom, Solange. Morango vende bastante. Morango e maracujá e abacaxi com pimenta. Morango, maracujá e manjericão. Fica bom. A gente tem uma de morango, maracujá e manjericão. Essa geleia. Márcia, boa noite. Seja muito bem-vinda. Essa geleia, Solange, de morango, maracujá e manjericão, ela vai muito assim, para quem consome carne, ela vai muito bem com carne de porco e com peixe. Mas só pro meu consumo. Ah, você fez só pro seu consumo? Mas você pode, as geleias sem açúcar que você vai aprender a fazer, você pode vender. A validade de 3 meses, Solange. A Márcia, não é a Márcia que tá perguntando, desculpa. Márcia, validade de 3 meses. É uma boa validade para uma geleia sem açúcar. Porque o conservante das geleias é o açúcar, a gente não usa açúcar. Então a gente tem uma geleia que ela é natural, ela é feita com frutas, ela recebe um complemento de blend de adoçantes e tem uma validade de 3 meses. É uma super validade, né, gente? Uma validade muito boa. Mas tem para ela ter essa validade, você tem que seguir o processo na hora de você fazer a geleia. Porque não é você bater tudo no liquidificador e pôr. A gente usa muitas frutas inteiras para fazer. A nossa geleia, ela preserva 90% dos nutrientes. Por que ela preserva? Porque a gente usa frutas inteiras. Quando você bate muita fruta, quando você não usa a fruta inteira, os nutrientes das frutas, eles vão se quebrando. Por isso que a gente usa a fruta inteira, para a gente poder preservar 90% dos nutrientes, certo? Então, a nossa geleia é uma geleia considerada premium e uma geleia natural, uma geleia saudável, que não tem açúcar, que preserva 90% dos nutrientes. A gente precisa comer, os médicos falam que a gente precisa comer 4 porções de frutas por dia, né? São 4 porções. Quem come? Às vezes a gente não dá tempo de comer na correria do dia a dia, e as geleias, como elas preservam 90% dos nutrientes e elas são ricas em fibras. Então, quando você começa a consumir a geleia, você já vê que seu intestino começa a melhorar. Porque quando a gente para de consumir fibra, o primeiro órgão da gente que sente muito é o nosso intestino, porque sem fibra, o funcionamento dele não é 100%. E quando a pessoa começa a comprar geleia com vocês e começa a comer, ela começa a perceber que o intestino dela melhora. E aí ela acha que a sua geleia é milagrosa, só que ela não é. Eu já falei isso aqui numa live. Ela acha que a geleia é milagrosa, só que ela não é. Sabe por que ela não é? Porque geralmente é uma pessoa que tinha um consumo muito baixo de fibra. Como a geleia ela é alta em fibra, ela começa a consumir a geleia, é uma bomba de fibra que vai para o intestino. Na hora o intestino dela volta a funcionar. E aí a pessoa se sente bem, porque o intestino da gente estando funcionando bem, a gente está bem, né, gente? Porque o intestino, ele fala muito sobre o nosso corpo, né?
Quando o nosso intestino tá bom, quer dizer que o nosso corpo tá ok. Se o intestino não tá muito bom, é que tem algum probleminha lá. Aí tem que investigar para ver o que é. Então as pessoas começam a sentir um bem-estar, começa a sentir uma coisa boa, porque o intestino voltou a funcionar. Às vezes a pessoa tinha prisão de ventre e não vai ter mais. Várias coisas. Isso é bom para vocês, porque é o produto de vocês que tem qualidade, que vocês estão enviando para casa do seu cliente, e vocês estão entregando um produto que está trazendo saúde para ele e para a família dele. Isso para mim, eu já falei para vocês, que é uma das coisas que é mais gratificante para mim, é isso, de fazer um produto que eu sei que eu mando para o meu cliente e eu estou trazendo saúde para ele e para a família dele, do que esses produtos industrializados, cheios de coisa, esses produtos que a pessoa come e faz mal para a saúde. A Solange tá falando assim, ó, trabalhava com delivery de espaguete, mas agora eu tô parada e tava pensando em alguma coisa para mim ir trabalhar. Faz geleia, Solange, que você vai ganhar dinheiro. Geleia é bom e é saudável. E você vendeu e as pessoas estão buscando uma vida saudável. A cada ano cresce mais. Por isso que a gente vende muito. A cada ano cresce mais. As pessoas estão mais conscientes de que se elas não comerem melhor agora, quando elas estiverem com 60 anos, elas vão ter problema de saúde. Antigamente as pessoas não tinham essa consciência, hoje tem. Pensava na geleia, só que não com açúcar. Ah, isso mesmo. A geleia sem açúcar, Solange, tem uma atração de venda muito maior do que a geleia com açúcar. Sem açúcar vende muito. Nós temos a nossa produção inteira, é só sem açúcar. A gente não faz nada que seja com açúcar. A Solange tá falado pra minha filha que ia fazer geleia que eu conheci. A seguir você. Gostei. Ah, que bom, Solange, que você gostou. Fico feliz que você tenha gostado. Fica por aqui que além de você aprender muita coisa boa, a gente tem a aula agora do dia 17. Você vai gostar muito da aula, uma aula muito bacana. Tem receita também. Para quem gosta de pegar as receitinhas, no dia 17 tem receita, tem aula e tem no final dessa aula vai ter uma Black Friday, um preço maravilhoso para quem quiser entrar no curso. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, só que não é só receita para você ganhar dinheiro, tá? Eu já falei para vocês em outra live, nunca foi só receita. Se fosse só receita, eu não estaria mostrando para vocês esse stand kit que a gente faz, esse monte de coisa que a gente faz, um rótulo, que é um rótulo que vende, que não é qualquer rótulo, certo? Cris, e a tabela nutricional você ensina? Mudaram algumas coisas. Nós temos, Márcia, uma aula, tem sim. Tem uma aula, tem uma aula lá ensinando você a fazer a tabela nutricional. Só que nós usamos, existe dois tipos, existe o rótulo nutricional e existe a rotulagem nutricional e a rotulagem nutricional e o rótulo nutricional. Nós usamos o rótulo nutricional, por quê? Porque ele é mais simples, vai os ingredientes e para passar numa fiscalização é muito mais fácil do que a tabela nutricional. Não é obrigado, você tem dois tipos. As mudanças que tiveram na legislação basicamente foram algumas formas que você tem que escrever. Por exemplo, morango e limão sem açúcares, certo? Antes a gente podia às vezes colocar sem açúcar, agora tem que ser sem açúcares, porque tem que ser no plural, açúcares. Por quê? Porque a gente tem algumas geleias que tem que ser colocadas sem adição de açúcares, porque nós não adicionamos nenhum tipo de açúcar no produto. Então essas foram as pequenas mudanças que tiveram na legislação e que a gente já se adequa. Quando a gente faz, a gente tem uma oficina de rótulo, a gente tem uma oficina de logomarca. Primeiro a gente cria uma logomarca para você, depois a gente faz o rótulo para você. Nós fazemos na nossa oficina. E quando a gente faz esse rótulo para você, a gente já faz respeitando
todos os espaçamentos, tudo certinho da legislação. Sai prontinho, é só você imprimir e colocar na sua geleia. Respondi a sua pergunta, Márcia? Mas se você quiser a tabela nutricional, você pode fazer, é opcional. Tem lá uma aula, você aprende a fazer. Eu não indico você, assim, como você está começando, você usar. Eu acho que o simples, ele dá muito certo, ele funciona muito bem, você gasta menos. Porque quando a gente está começando a fazer um negócio, eu não sei se você já tem negócio, se você vai adicionar esse produto a mais no seu negócio, mas quanto menos custo você tiver, melhor, mais rápido você escala. E o custo menor para você começar a trabalhar é com o rótulo nutricional, não com a rotulagem. Carol, seja bem-vinda. Esperança. É Esperança? Esperança Cida, L, certo. Às vezes eu leio errado, hein, gente? Vocês desconsideram, né? Vocês querem fazer mais alguma pergunta, gente? Vão fazendo. Sim, já faço geleia, mas com açúcar. Ah, você faz com açúcar? Muito bom. Você pode fazer sem açúcar também. Você pode vender as duas. Você pode vender com e sem. Eu tenho, Márcia, muitas alunas que vendem geleia, que entram no curso que já fazem geleia com açúcar. Mas quando elas começam a fazer a geleia sem açúcar, elas percebem que tem uma atração de venda muito grande. Os clientes não querem mais comprar as geleias dela com açúcar. Só querem comprar sem açúcar. Elas vendem mais caro a geleia sem açúcar, porque tem uma diferença de preço, porque o produto da geleia sem açúcar é diferente. Então ela coloca um custo maior na geleia sem açúcar, mesmo assim. Os clientes preferem comprar sem açúcar do que comprar com açúcar. E acaba que depois, no final, você toma a decisão de fazer só sem açúcar ou de continuar com as duas. A maioria só fica sem açúcar, porque elas fazem o que vende mais. A gente faz o que vende, certo? Quanto mais o cliente está pedindo, mais o que a gente faz. Então, elas têm uma atração grande de venda. E dá muito certo. Eu tenho muita aluna mesmo que faz o curso, né, gente? Porque o nosso curso é vivo. É um curso muito gostoso, que a gente tem interação, a gente tem grupo VIP. Tem aluna minha aqui, sabe? A gente tem grupo VIP das geleieiras e lá a gente conversa. Lá todo mundo expõe, e lá as pessoas, né, vão tirando as dúvidas, vai respondendo. Às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outra. Então é muito bacana. Quer me chamar no particular, também pode chamar. Eu converso, eu ajudo, eu olho a panela. Até fazer o processo de envase, eu tô lá junto, fazendo a geleia. Então, gente, é um curso diferenciado. Não é só um curso, é um curso com uma mentoria. Porque a minha mentoria é 24 horas por dia. Eu tenho aluna que me chama meia-noite. Tem aluna que às vezes tá fazendo geleia 11h30 da noite, que é o horário que dava pra ela, mas eu tô junto. Ela manda uma mensagem se eu tiver acordada, porque eu acordo com as galinhas. Pessoal que vem da roça, né? Não sei se vocês têm. A gente fala lá que a gente acorda com as galinhas, né? E eu acordo com as galinhas e eu durmo cedo também, né? Quem acorda muito cedo, dorme cedo. Mas se eu tô acordada, eu respondo na hora, ajudo na hora. Então, esse que é o diferencial do curso. É um curso que eu falo que eu dou a mão pra vocês de verdade. Não é dar a mão de mentirinha. É segurar na mão e ir junto, subir nos degrauzinhos da escada até vocês chegarem lá no objetivo. Porque, gente, você precisa de uma direção. Você precisa de uma pessoa para segurar na sua mão, que nem criança quando começa a andar. A criança precisa de um apoio quando ela começa a andar. Depois que ela aprendeu a andar, aí ela anda sozinha. E é desse jeito. Vocês têm um apoio, todo o apoio e todos os ensinamentos que são necessários para você ter um negócio estruturado e para você escalar, ganhar dinheiro. Depois que você aprendeu a ganhar dinheiro, depois que você aprendeu a escalar, você vai que vai, ninguém te segura mais. Aí você vai até onde você quiser. Gente, não tem limite. Eu coloco os limites hoje para o meu negócio. Oi, Rosana, boa noite, seja bem-vinda.
Eu coloco os limites hoje para o meu negócio por conta da nossa capacidade de produção. Nós estamos em crescimento, a gente cresce um pouquinho cada ano. E o crescimento é um crescimento com muito pé no chão, porque eu construí um negócio consolidado. Mas o meu negócio ele cresceu muito rapidamente, então eu ensino vocês a começar o negócio do jeito certo, porque eu sei começar o negócio do jeito certo e eu sei ensinar vocês a ter um negócio que ganha dinheiro, porque eu tenho um. Então se eu falo para você que eu sei, é porque eu sei porque eu tenho, eu administro um que tem um alto faturamento. Então, por isso que eu falo para vocês, deem as mãos e esteja com quem põe a mão na massa todo dia, porque com quem sabe fazer. Não adianta você só aprender a fazer geleia e não saber vender, não saber administrar o seu negócio e não saber construir um negócio bem construído do zero. Porque você pode começar o seu negócio do zero, só que tem que começar bem feito. Se começar de qualquer jeito e começar do jeito que você acha na sua cabeça que as chances de você ter sucesso são pequenas. Agora, se você começar um negócio junto com uma pessoa que já tem sucesso, junto com uma pessoa que tem um negócio grande, as chances de você ter um negócio grande são muito, mas muito mesmo verdadeiras, assim, muito certas. Então, por isso que eu falo pra vocês, eu vejo aí por aí muita gente, tem muito curso por aí também, né? E aí o pessoal só ensina, não é só geleia, não, é bolo, é pão, é um tanto de coisa, né? Aí o pessoal só ensina a fazer, mas aí depois você vê, a pessoa não sabe vender. Adianta você saber fazer e você não saber vender? Não adianta nada, é zero. Pra mim, você saber fazer um produto e não saber vender é zero. Seu negócio vai ser zero. Agora, você saber fazer um produto, saber vender, saber aplicar as estratégias de venda, aí sim, aí você começa um negócio diferente. A Cris, obrigada, Cris. A Cris falou, gente, vale a pena. Para quem está pensando em entrar, sou aluna da Cris. Cris, obrigada. Minhas alunas queridas, muito obrigada. Então, gente, é isso. A gente tem que, como eu falei para vocês, a gente tem que seguir em frente. E tem até um depoimento da Cris que ela fez, que é verdade. Às vezes a gente vai fazer a geleia e às vezes pode não dar certo na primeira vez que você vai fazer, porque a gente às vezes a gente acha que é muito simples ou que é muito fácil, e tem muita gente que vai fazer a sua primeira geleia, não dá certo e desiste. E não faz de novo, e não faz de novo, e não faz de novo, gente. Tem que fazer. A gente não pode desistir das coisas muito fácil assim, não. Eu falei uma coisa pra vocês ontem, que eu vou repetir hoje. Todas as vezes na minha vida, no meu negócio, porque meu negócio é grande, e eu tenho negócio de cursos, eu tenho meu negócio de geleias. Então, assim, é muita coisa. Eu vendo no atacado, eu vendo no varejo, eu cuido de equipe. Então, é muita coisa que a gente tem que fazer. E eu administro isso. E, às vezes, a gente fica cansado. Eu vou ser sincera com vocês. Às vezes, a gente cansa porque trabalha e tem que ter dedicação. Só que na mesma hora que eu me sinto cansada, eu lembro por que eu tô aqui. Por quê? Porque esse é o sonho da minha mãe, que minha mãe queria uma empresa, ela queria ter um negócio de doce, não conseguiu. Eu realizei o sonho da minha mãe, eu sei que ela tá lá no céu feliz. Envio muitas flores em pensamento para ela, porque esse negócio, o começo da construção foi em memória dela. Depois eu vejo o conforto que meus filhos têm hoje, boa escola, um bom convênio médico, tudo de bom que eles têm hoje, que eu consigo proporcionar para eles. E daí eu vou lembrar o porquê que eu tô aqui. Eu tô aqui por isso. E daí eu tomo um café e volto com outro ritmo. E vou e faço. E a gente tem que fazer o que precisa ser feito todos os dias. E agora uma coisa que eu falei ontem também, para quem não tava na live de ontem. Vocês acham que quando eu comecei eu tive apoio? Eu não tive apoio de ninguém. Eu comecei sozinha. Não tinha apoio de ninguém. Fiz 400 potes de geleia sozinha. Quando eu comecei, o meu marido não acreditava no meu negócio. Ele não me apoiou. Vocês acham que ele ficava comigo lá na cozinha me ajudando a fazer geleia? Não ficava, não.
Ele ficava lá dormindo, fazendo as coisas dele, e eu ficava na cozinha sozinha fazendo as geleias. Eu fazia os pedidos com os clientes, eu entregava os pedidos, tudo sozinha. Só que eu vou desistir por isso? Porque eu não tinha apoio de jeito nenhum. Eu fui. Quando eu comecei a ganhar dinheiro e ele percebeu que o dinheiro que eu ganhava estava fazendo diferença na nossa vida, porque a gente estava conseguindo fazer coisas que a gente não fazia antes, porque ele não tinha condição de proporcionar isso pra gente. Aí ele começou a me apoiar. E é desse jeito. As pessoas vão te apoiar quando você tiver resultado. Enquanto você não tiver resultado, você não espera apoio. Só que você não pode desanimar, você tem que mostrar o resultado. E a gente tem que respeitar o espaço do outro. Eu nunca tive uma briga, nada com meu marido por isso, porque eu respeitava o espaço dele. Ele não acreditava no negócio e tá tudo bem. Ele tinha o trabalho dele, ele tem o trabalho dele até hoje, que é separado do meu. Eu tenho as minhas coisas, ele tem as coisas dele, mas hoje ele me apoia. Mas no começo não tinha. Ele achava que eu ia só fazer uns potinhos de geleia e depois ia parar. Não ia fazer mais, que eu ia desistir, que eu ficava muito tempo na cozinha, e esse era o pensamento dele. E no entanto, eu cresci, e hoje eu tenho 2 empresas. A gente divide o meu negócio em 2, que a gente tem uma atacada e varejo, uma Eireli e uma limitada. Então isso que eu falei, depois que eu mostrei o resultado, ele apoiou. E com vocês não vai ser diferente, não pensa que vai ser assim, se você tiver o apoio do marido, ótimo. Acho maravilhoso no começo, ou de alguém que você esteja junto, não precisa ser marido, qualquer pessoa que é importante na sua vida. Às vezes a gente tem pessoas que é importante que essas pessoas nos apoiem, pra gente não desistir no meio do caminho. Só que se você não tiver, você tem o quê? Você tem o grupo das geleiras, que você vai estar lá, que é o seu apoio também. Para qualquer dia que você estiver desanimada, você vai lá. Você vai ter a mim, que estou lá junto com você, que em qualquer situação que você passar, você vai falar comigo e eu vou te ajudar. E vou falar pra você como que você faz pra resolver, porque vocês não têm noção, eu já passei por milhões de situações. Não foi 1, 2, nem 3, foi milhares. E eu sei sair de várias. Então, quando vocês tiverem alguma situação que esteja sendo difícil pra vocês, que vocês acham que aquilo tá incomodando vocês de alguma forma, vocês vêm falar comigo que eu vou ajudar vocês. Gente, isso é apoio. Se a gente não tem apoio num lugar, a gente tem que buscar em outro. O que a gente não pode fazer jamais é desistir. Porque quem não desiste, chega. Agora, quem desiste, não chega. Claro que não chega. Desistiu, não tem como você chegar. Eu penso assim, hoje, lá atrás, das vezes que eu tava cansada, que eu tava lá na cozinha fazendo meus potes de geleia para entregar para meus clientes, e que o pessoal às vezes me convidava para ir em algum lugar que eu até queria ir, só que eu não ia porque eu tinha responsabilidade, que eu peguei o pedido, recebi o dinheiro, eu tenho que entregar o produto para o cliente. Aí eu anulava aquilo para poder fazer as geleias, e o quanto isso foi importante, porque se eu não tivesse feito isso lá atrás, eu não teria construído o que eu construí. E é isso que a gente tem que pensar, porque tudo tem um porquê na vida da gente, mas a gente tem que ser disciplinado. A gente tem que ter disciplina, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, gente, todos os dias. Não tem jeito, você pegou um pedido de um cliente, você tem um churrasco para ir, vai doer seu coração, mas você vai falar não pro churrasco e vai fazer a sua geleia, porque você está construindo o seu negócio. Churrasco não é o seu negócio. Eu sempre tive muito isso na minha cabeça. Eu posso cancelar o pedido do meu cliente e ir lá no churrasco, ver as pessoas, o pessoal que eu gosto. Mas aí esse pessoal, depois o churrasco vai acabar, cada um vai para sua casa, cada um vai ter lá a sua vida, cada um tem o seu salário e tem suas contas para pagar. Eu só que vou perder. Agora, se eu pegar, não for naquele churrasco e construir o meu negócio, eu posso ir em muitos outros churrascos lá na frente, tranquila, financeiramente. Posso voltar para minha casa, dormir em paz, e no outro dia eu sei que eu vou ter o dinheiro para pagar todos os meus boletos. Essa sempre foi a minha concepção desde que eu comecei. E eu sei que essa linha foi uma linha de pensamento exata da minha parte. Porque hoje eu vejo as pessoas que nunca falaram não
para um divertimento, nunca falaram não para um momento que elas queriam estar muito, não anularam para fazer algo que trouxesse uma renda ou que trouxesse um retorno para ela ter uma vida melhor, elas estão na mesma vida ou até pior. E o quanto eu cresci desse tempo e quanto eu cresço todos os dias, todos os meses. Eu cancelei, às vezes eu nem falo muito isso nas lives, mas nós cancelamos muitos pedidos agora que a gente não ia conseguir entregar. Não foi 1.000 potes, não, nós cancelamos mais de 5.000 potes. Não cancelamento, cliente que estava na fila de espera, a gente mandou uma mensagem para ele que nós não iríamos conseguir atender eles esse ano. A gente não recebe 1 centavo do cliente se a gente não tiver certeza absoluta que vai entregar. Isso é uma norma que eu impus e é assim que a gente trabalha. Eu só recebo do cliente quando eu tenho certeza absoluta que naquele dia que eu combinei com ele eu vou entregar o produto. Enquanto eu não passar para ele a data de entrega, ele não precisa depositar 1 centavo na nossa conta. Isso é integridade e isso a gente tem que ter com todo mundo. E uma empresa que ela começa a construção íntegra, ela só tende a crescer. Crescer, não volta mais. Uma empresa íntegra, você não precisa nem olhar para trás. O seu crescimento, ele é certo. A Deusa. Oi, Deusa, boa noite. A Deusa que ganhou as pecinhas, gente, lá da jornada. Só que chegou as pecinhas quebradas, né, Deusa? O pessoal já vai mandar de novo para você. Ela chegou as pecinhas dela quebrada. Uma pena, né? As peças tão lindas. Quem tava na outra jornada viu. Mas vai fazer o quê? Pode acontecer, né? Porque era de louça. E às vezes eu acho que é porque é muito longe. E às vezes a pessoa... No transporte, né? Pode ter... Tava bem embalado. Mas eu acho que também da próxima vez agora o pessoal vai embalar diferente. Vai mandar pela transportadora diferente. Mas nós somos certos aqui. Chegou lá, a gente vai mandar de novo. É que o pessoal comprou as peças de novo para você... Tá esperando chegar as peças, pegou o seguro lá do transporte e vai mandar de novo. Você vai receber aí. Palavra é palavra, né, gente? Tem que ser cumprida. Vai fazer o que? Acontece. Querem fazer mais alguma pergunta? Gente, todo mundo que tá aqui tá inscrito pra aula do dia 17, né? Acontece, né, Deus? Ó, o pessoal já falou com você, né, lá no WhatsApp. Vai dar certo. Tô sabendo já, fiquei sabendo, vi os vídeos. São uma pena, mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. Daqui a pouco tá isso, as pecinhas novas de novo. A gente fica tão ansioso, né, pra chegar. Mas fazer o quê? É assim, né? Vamos que vai dar tudo certo. Gente, nessas alturas, deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu tava falando. Todo mundo tá inscrito pra aula do dia 17, né? Vocês se inscrevam, porque vai ser uma aula maravilhosa. Vai ter brinde nessa aula, viu? Vai ter sorteio também. A Deusa foi sortuda, ela ganhou o kit de mesa posta lá da outra jornada. E nessa do dia 17 a gente vai ter um brinde. Vai ter um brinde que vai ser preparado para quem estiver na aula. Já no final da aula, a gente vai fazer o sorteio. Vai assim, terminou a aula, já vai sortear, mas dessa aula, só as pessoas que estiverem lá na aula. Eles vão olhar o nome de cada um que está lá assistindo a aula. E aí eles vão pegar o nome das pessoas que estão lá assistindo a aula. E eles já vão cadastrar e vão fazer o sorteio. Vai ser uma coisa muito rápida. E quem estiver na aula vai ganhar o brinde. Olha, gente, que oportunidade. Os brindes são bons, viu? Que a gente manda, não é qualquer brinde, não. São brindes bons, são brindes, são produtos caros, que tem muita qualidade. Vocês participem da aula, que vale muito a pena. Gente, então, ó, vamos recapitular. Amanhã não tem live, certo? Domingo tem. Segunda, terça e quarta tem live aqui no Instagram. Segunda, terça e quarta, quinta, a gente tem aula no YouTube às 8 horas. Não esqueçam. Quinta-feira, às 8 horas da noite, lá no YouTube, uma mega aula. Vai valer cada minuto do tempo de vocês se vocês estiverem lá. Pode confiar, pode estar lá que vocês vão gostar muito.
Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Tamo lá, gente. Se quiser fazer uma pergunta, aproveita. Que amanhã vocês não vão me ver, mas no domingo eu estarei aqui de novo junto com vocês. Pé quente. Olha lá, Deus, ô pé quente, produtos muito bons. É isso aí, Deus, você vai ganhar, hein, de novo. Você já pensou, Deus, se você ganha de novo na quinta-feira? Aí você é muito pé quente mesmo. Meu Deus. Gente, nessa outra jornada passada, vocês não sabem o que aconteceu. O primeiro ganhador sumiu, né? Não apareceu. Aí perdeu. A gente deu o tempo, tudo sumiu. Aí a gente sorteou de novo. Aí deu a deusa. E aí tava demorando um pouquinho. Acho que tava pensando em sortear de novo, a deusa apareceu. Ainda bem que ela apareceu. E aí não tem. Foi a primeira vez que a gente teve uma jornada que o ganhador não tava lá. O primeiro ganhador não tava. A deusa, poxa, cheguei, foi tarde hoje. Não, mas tá tudo bem. A Carolina ansiosa demais. Você vai gostar, Carol. Vai tá lá na jornada, é super gostosa. Eu tô contando pra vocês da outra jornada porque é legal. É legal, é gostoso, é divertido. Vocês vão gostar bastante. Não é uma coisa chata, é uma coisa divertida, bem bacana. E aí a deusa ganhou. Agora vamos ver nessa quem vai ganhar, hein, gente? No final. Vai ser um sorteio instantâneo. Vou mostrar o prêmio pra vocês lá no dia. É um prêmio bacana, um prêmio legal. Vocês vão gostar demais. Gente, tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Se tiver, pode fazer que eu tô aqui. Viram hoje? A deusa, depois, você chegou mais tarde, depois eu vou deixar a live no feed. Eu mostrei os kits de Natal, os kits de Natal que a gente fez no ano passado. Mostrei um kit do Dia das Mães que vendeu muito, também ano passado. Só para vocês terem algumas ideias, para clarear a ideia de vocês. É porque eu estava comemorando. Você estava comemorando o que, deusa? Seu aniversário? Comemorando aniversário? Deve ser, né? Se for o seu aniversário, já vou te dar os parabéns. Muitos anos de vida, que Deus abençoe você, sua família. Se for o aniversário. Gente, mas vocês querem fazer mais alguma pergunta? Se quiserem, vão fazendo, que eu vou respondendo para vocês. Gente, tomar uma água, peraí, antes de eu... Eu tô com a minha garganta arranhando hoje. Geralmente eu não fico, mas hoje eu tô, não sei porquê. Ah, o brinde, Você tava comemorando quando você ganhou o brinde, agora eu entendi. Por isso que você demorou para aparecer, faz sentido. Esther, seja bem-vinda. A Esther é minha aluna. Tem muita aluna minha aqui hoje, hein? Seja muito bem-vinda, Esther. Esther já fez a primeira geleia dela, ficou maravilhosa. É uma geleia ótima. Parabéns. Gente, tem muita gente assim que faz... As geleias ficam assim sensacional. Eu fico de boca aberta com brilho. Fico vendo a textura maravilhosa. Karina, seja bem-vinda, Karina. Boa noite. Eu vi que tem bastante aluna minha aqui hoje, hein? Obrigada pela presença de vocês. Vocês moram no meu coração. Gente, tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Aproveita. Se tiver também alguma pergunta, às vezes vocês não querem fazer na live, ou às vezes vocês esquecem, depois vocês lembram. Se tiver alguma dúvida, eu sempre abro caixinha de perguntas. Vocês podem perguntar lá na caixinha também que eu respondo. Porque às vezes a dúvida de uma pessoa pode ajudar as outras pessoas e a gente compartilha conhecimento. Isso é muito importante. Boa noite, Esther! E aí vocês perguntam lá na caixinha também, que é legal perguntar. Vocês ficam olhando. Eu tô colocando agora, eu comecei a colocar ontem, até a quinta-feira, a gente fez um concurso, com várias alunas, que elas mandaram depoimentos de como que foi elas fazerem a primeira geleia, como está sendo o atendimento, o que elas estão achando do curso, porque é importante para quem não entrou no curso ainda,
para quem está com a intenção de entrar, eu acho importante vocês saberem o que as outras pessoas estão falando, que o que elas estão falando é sincero, é verdadeiro. E aí a gente fez isso, então eu vou colocar alguns depoimentos. Eu já coloquei alguns, mas até quinta-feira vai ter outros. E vocês acompanhem esses depoimentos, que é muito importante para você que está com alguma dúvida, para você que tem medo e para você que tem a intenção, que quer realmente já decidir o que quer fazer, acompanha que vai ser legal para vocês. Porque elas contam as dificuldades que elas tiveram, contam experiência, e isso é legal. Oi, Denise, boa noite. Denise. Seja bem-vinda. Gente, a gente tá assim, chegando quase no finalzinho da live. Eu comecei a live às 8 horas, são 9 horas. A gente tem 1 hora de live já. A gente sempre estoura, né? Porque é muito bom conversar com vocês. É uma energia muito positiva, isso é muito gostoso. E eu fico empolgada e a gente vai conversando quando a gente vê, que nem aqueles bate-papo do interior, né? A gente vai lá no interior, senta lá na casa das tias, chega lá, elas dão aquele bolo de fubá, aquele cafezinho na chaleira, aí você senta lá na mesa e quando você vê, você chegou lá cedo, tá saindo de lá de tarde. Já eu sou assim quando eu vou pra Taubaté, eu sento lá na casa, os parentes da minha mãe lá, elas dão um cafezinho com bolinho de fubá e eu vou, sento, fico conversando. Quando eu vejo nós 3, 4 horas da tarde, tô lá conversando, batendo papo, porque interior é assim, a gente aqui é assim, né? Gosta de prosear, de conversar e também tem conhecimento, né? A gente aprende também. Não é só conversa paralela, a gente aprende muita coisa e eu acredito muito na inteligência coletiva. Quanto mais pessoas estão juntas, mais longe a gente chega. Então, o coletivismo é muito importante. Aqui, quando a gente faz uma live interativa, é uma inteligência coletiva, porque a gente está conversando, está vendo o que as outras pessoas estão falando, a gente está respondendo e a gente está aprendendo ao mesmo tempo. E isso que é bom. Então, se tiver alguma pergunta, aproveita a nossa inteligência coletiva e já que eu vou respondendo e já vou ajudando outras pessoas. Ah, gente, esqueci de falar uma coisa pra vocês, tô lembrando, antes de eu terminar a live. Eu esqueci de falar pra vocês que nessas épocas comemorativas que eu falei pra vocês, que a gente tem 8 épocas comemorativas do ano, que é Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Halloween, Black Friday, que vai ser agora, e o Natal. Por isso que a gente tem as geleias especiais, por quê? As geleias especiais, elas são escassas. A gente não usa geleia especial no cardápio do dia a dia. A gente deixa as geleias especiais, alguns sabores, reservados para esses dias. Por que tem que ser assim? Porque esse sabor ele não pode estar no seu cardápio, porque o cliente tem que sentir que é escasso. Ele já vai entender, quando ele já vai começar a comprar com você, ele vai saber que esses sabores você só vai colocar no seu cardápio em datas comemorativas. E o que acontece? Isso é uma estratégia de venda, isso é uma coisa que eu estou ensinando para vocês. Isso é uma estratégia de vendas, porque quando você coloca uma geleia com sabor diferente, por exemplo, figo, nozes e rum no Dia das Mães, você põe só no Dia das Mães e no Natal, você tem esse sabor 2 vezes por ano. Quando você coloca esse sabor no cardápio, ele vende em um dia, você vende 100 potes de geleia em um dia. Por quê? Porque as pessoas gostam do que é escasso. Por isso que a gente tem que fazer esse cardápio, a gente tem que fazer a troca de cardápio de acordo com as safras do ano e deixar as geleias especiais para as datas comemorativas. Isso tudo é uma estratégia que vocês têm que ter dentro do negócio de vocês, que vocês estão construindo, para quem está começando do zero. Vocês têm que ter essa estratégia, porque essa estratégia faz o seu negócio vender mais e faz o seu negócio ser algo que as pessoas querem, que as pessoas procuram, que as pessoas esperam. Aqui, por exemplo, as pessoas esperam as datas comemorativas. Eu tenho gente que já falou para mim assim, olha, você já tem geleia de chocotone pronta para vender? Eu falei assim, eu fiz algumas para testar, só que a gente está fazendo uma outra remessa para o Natal. Ela falou assim, não, porque quando já tiver,
Quando você colocar no cardápio, você já pode reservar 10 potes para mim. Ela nem provou a geleia, mas como ela sabe que é escasso e que eu só vou ter no Natal porque é específica de panetone e de chocotone, eu não vou vender essa geleia durante o ano, ela já reservou 10 potes de geleia, vocês entenderam? Essa é uma ótima estratégia de vendas que eu tô ensinando para vocês aqui, que quem tem negócio, quem vai começar o negócio do zero, pode aplicar que dá certo. No curso, gente, metade do curso é estratégia de venda, vocês aprendem várias, tá? Isso aqui que eu tô falando pra vocês é uma dica. A gente tem carta de vendas, tem várias estratégias de vendas. Quem já viu lá o módulo de estratégia de vendas, o lugar certo para você colocar o seu produto do jeito certo. Primeiro de tudo, você tem que ter uma logomarca bem feita, tem que ter um rótulo bem feito. É toda uma estrutura, né? Você vai estruturando o seu negócio para ele ter um crescimento saudável. Isso tudo você aprende. É super importante. Gente, tem mais alguma dúvida? Olha, tem aluno mandando foto de geleia nos grupos. Acabou de fazer geleia. Os grupos não param, gente. O pessoal faz geleia toda hora, todo minuto. Tem gente mandando foto que tá terminando de fazer geleia e eu fico muito feliz. Porque eu sei que essas pessoas estão sendo preparadas, estão se preparando para ter o melhor Natal da vida delas. E vai ser. Pode acreditar que quem faz geleia zero açúcar, quem vai aprender, quem vai entrar nessa outra turma, vai ser o melhor Natal da vida de vocês. Vocês vão ter uma atração de vendas de um jeito tão grande que vocês vão ficar surpreendidos. Eu tô falando isso pra vocês porque eu já passei 2 natais vendendo geleias. Agora é o meu 3º Natal vendendo geleia. E eu me surpreendi no primeiro Natal, porque eu não imaginava que vendesse tanto. Porque eu tô falando pra vocês que eu já vivi isso. Mas tem que estar preparado, né, gente? Não adianta. Se você não estiver preparado, você não vende nada, viu? Eu sempre falo pra vocês que o Natal é a melhor época de vendas para quem estiver preparado. Se você não estiver preparado, não vai ser a melhor época de venda para você, porque você tem que estar estruturado, com uma logomarca bonita, com rótulo bonito, sabendo fazer as geleias que vende, usando as estratégias de venda, fazendo os kits, montando cesta de Natal. Tem tudo isso, né, gente? Não é assim, a gente planta e a gente colhe, lembra? Você não consegue colher se você não plantar, certo? Então a gente vai fazer uma plantaçãozinha antes do Natal e depois a gente planta mais um pouquinho no começo do Natal, daí a gente vai colhendo o resto do mês até mais ou menos dia 23. Quem for trabalhar no dia 24, até o dia 24 você vende geleia, tá? Eu paro dia 22, 23 mais ou menos para descansar, porque a gente trabalha demais no Natal. Eu já dei 2 férias pro pessoal que me ajuda, o pessoal descansar, porque no Natal a gente trabalha demais. Aí eu fico até o dia 23, mas vocês decidem. Tem gente que trabalha até dia 20. Tem gente que quer vender até o dia 24, que quer vender, que faz bastante geleia e quer vender e pode vender. Vender é sempre bom, mas a gente tem que descansar também. É quando você vê que você tem que ficar aquele momento com a tua família, usufruir do dinheiro que você ganhou, do dinheiro que você trabalhou, aí você pega uns dias para descansar. Querem fazer mais alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, faça. Gente, eu vou encerrar nossa live. Obrigado, viu, por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. Muito agradecido de coração. Domingo eu tô aqui com vocês de novo, às 8 horas da noite. Domingo, segunda, terça e quarta. Quinta a gente tá lá no YouTube. Sábado maravilhoso para vocês. Espero vocês aqui no domingo.